Graça e paz, uma noite abençoada. Quero começar a escola dominical de hoje incentivando, assim como a Bíblia diz que até o desejo de adorar vem do Senhor, que o Senhor o, o ins- coloca no teu coração um anseio pela escola dominical, um anseio pelos estudos, um anseio pela palavra. Amém? O tema que nós vamos estudar hoje é crescimento espiritual. O texto se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versos 2, que diz assim: Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vós seja dado o crescimento para a salvação. A palavra de Deus é clara acerca do propósito divino quanto ao nosso crescimento espiritual. Ele deve ser não apenas uma meta, mas também algo desejável. Mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde há continuidade, há crescimento. A expressão crescimento para a salvação que o apóstolo Paulo fala no texto é um tipo de crescimento espiritual. Paulo enfatiza a necessidade desse crescimento espiritual. Embora muitos pastores pregadores parecem não dar a devida atenção ao assunto, a um assunto tão importante que é crescimento espiritual. Eu vou usar nesse estudo uma grande quantidade de texto para que possamos entender quão é importante esse assunto. E também quero chamar a atenção para a ênfase que a Bíblia dá no tema crescimento espiritual. E claramente se percebe tanto na declaração acerca desse tópico, tanto como tantos vários outros textos a qual a Bíblia nos relata a necessidade desse crescimento. No dicionário Vini, ele apresenta esse tema, essa palavra, como o significado de crescer, aumentar. Então, no dicionário, crescimento significa crescer, aumentar. Esse é o significado dessa palavra no dicionário Vini. Crescimento abrange não apenas aumento, mas também desenvolvimento, progresso e avanço rumo à maturidade. É lógico que o crescimento requer não só um progresso, mas também alimento. E sendo assim, é nossa responsabilidade correr atrás daquilo que possibilita crescer, daquilo que viabiliza o crescimento. Se eu digo que maturidade e crescimento espiritual é um processo, mas também depende de um alimento, é um alimento, e se o crescimento é um alimento, é um processo, né, rumo à maturidade, então eu quero dizer que a nossa responsabilidade é levar as ovelhas, levar o corpo ministerial, os membros, a essa busca desse crescimento, dessa maturidade, incentivando como eu posso levar, como a liderança pode levar uma igreja a um crescimento espiritual. A Bíblia responde, incentivando, convocando aos estudos, convocando a buscar o crescimento. A própria Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Então, maturidade espiritual sem conhecimento não dá. Sem conhecer a palavra, não dá. Então, precisamos incentivá-los, convocá-los, precisamos para que haja esse crescimento espiritual no corpo de Cristo. Continue dando continuidade aqui ao nosso raciocínio. A ideia de avanço, progresso e desenvolvimento parece repetidamente na palavra de Deus, mas não só algo louvável, mas também necessário. Então, crescimento e progresso é louvável na palavra, mas também é necessário. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 e 2, ele diz: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor como de nós sebeste, quanto a maneira por que deveis viver e agradar a Deus,
efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Está dizendo, olha só, meus irmãos, nós rogamos, mas nós exortamos vocês. E vocês receberam de nós como deves viver, a maneira de viver e de agradar a Deus. Efetivamente estáis fazendo e também deve continuar cada vez mais. Então, ele está exortando, ele está incentivando a igreja de em Colossos, a continuar crescendo e buscando esse crescimento e essa maturidade espiritual. Quer dizer, para a igreja que Deus deseja que seus filhos cresçam espiritualmente. Deus não se espera que alguém permaneça estagnado em sua vida espiritual. Deus não espera isso, assim também como Deus não espera que uma criança pare de crescer nos primeiros anos de vida. O termo progresso refere-se, nas palavras de Paulo aos Efésios, ao aperfeiçoamento dos santos. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala desse progresso na fé. Vamos ver? Filipenses 1:25, ele diz: e, convencido disto, estou certo de que permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Ele está dizendo, olha só, estou convicto que eu vou permanecer com vocês até todos alcançar o progresso da fé. Na carta aos Colossenses, Paulo fala da necessidade de manter-se vinculado a Cristo e relaciona isso com o crescimento espiritual. O apóstolo Paulo quer dizer, para você ficar vinculado a Cristo é necessário o crescimento espiritual. Colossenses 2:19, o apóstolo Paulo diz: não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamento, cresce o crescimento que procede de Deus. Ele diz aqui, o corpo suprido e bem vinculado com seu ligamento, ele cresce, e esse crescimento vem de Deus, é desejo do coração do Pai. Bom, o apóstolo Paulo também, ele fala aos Efésios, a igreja de Éfeso, sobre esse crescimento. Assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados ao fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2:19-22. Paulo declara que o edifício, ele faz uma alusão ao santuário de Deus, que somos nós. E ele fala cresce. Quando ele fala cresce, o apóstolo Paulo está enfatizando o crescimento. Ainda fala que nós somos esse edifício. Não que fomos no passado, mas que ainda estamos sendo edificados. Então, ele precisa continuar sendo edificado, para dar ênfase à continuidade, edificado para a habitação de Deus no Espírito. Isso não significa que o Espírito já não habita em nós, mas que há um crescimento, um progresso dentro daquilo que já é uma realidade parcial, não completa. Ele quer dizer que esse crescimento é parcial, ainda não está completo, mas precisa dar continuidade a esse crescimento. Quer dizer também que a palavra grega traduzida aqui é sunoikodoneo, que significa construir com os outros, juntar ou montar pela construção. Dentro de várias coisas desse termo é construir um todo. Ele também se aplica ao corpo humano no sentido de crescimento. A ideia de um prédio em construção aponta para o crescimento desse prédio. Muitas vezes na Bíblia, o termo edificado, não só refere apenas a ser abençoado ou fortalecido, mas também ao desenvolvimento. Então, toda vez que você ouvir na Bíblia o termo, edificado na fé, quer dizer também desenvolvimento, não apenas fortalecido ou abençoado. Paulo enfatiza a importância do crescimento na mesma epístola ao cristão de Éfeso. Ele afirma, Paulo disse, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor
por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Efésios 4, 11 ao 15. Só nesse texto de Efésios 4, 11, dá para fazer um estudo, porque ele fala de edificar o corpo, ele fala de chegar à unidade da fé, ele fala de chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ele fala da perfeição, da medida, da estatura, da plenitude de Cristo, ele fala para não ser mais menino, ele fala para não ser levado de qualquer palavra, de qualquer doutrina, de tudo que escutamos e ouvimos. Ele vai falar para que não sejamos induzidos aos erros, mas seguindo a verdade, para que cresçamos em tudo. Precisamos crescer em tudo, ele vai dizer. Então, eu vou parar por aqui, senão eu vou acabar já ampliando esse texto de apóstolo Paulo, e eu já tenho um estudo pronto. Deixa esse texto para mim ampliar um outro tempo. Eu já tenho um estudo para hoje pronto, que eu já preparei. Só esse texto daria aqui para ampliar muito esse tema sobre crescimento espiritual, maturidade. Bom, a razão de Cristo ter dado os 5 ministérios à igreja é o aperfeiçoamento ou desenvolvimento dos santos. Então, Cristo deu o ministério para o aperfeiçoamento dos santos e o crescimento e o desenvolvimento dos santos. O propósito é que cresçamos em tudo, deixando o estágio de meninice até alcançar a fase adulta. É certo que Deus usará ministério para nos ajudar a crescer, embora não seja essa a única forma pelo qual podemos avançar no progresso desse crescimento. As palavras traduzidas como perfeita varonilidade nos manuscritos originais grego significa levado a seu fim finalizado, que não carece de nada necessário para estar completo, perfeito, integridade e virtude humana. Então, quando ele fala aqui no Efésios 4, perfeita varonilidade, ele está falando, olha só, até chegar ao ponto de você estar maduro, adulto, uma idade madura, pronto, completo, perfeito, íntegro, sem necessidade de nada. É o que ele vai dizer, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A maturidade deve ser buscada e é um avanço necessário. Nessa maturidade tem que ser buscar e tem que ser um avanço necessário. Portanto, deixemos-nos ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduz à morte da fé em Deus. Hebreus 6:1. Apóstolo Paulo, mais uma vez, nos orientando, nos exortando, dizendo, olha só, deixe para trás esses ensinos elementares, mas avance para a maturidade, para que vocês não morram na fé em Deus, para que a fé em Deus não morra dentro de vocês. Então, ele está dizendo, ó, vocês precisam crescer para essa maturidade, precisam avançar. Elementares, ele quer dizer algumas coisas que não têm muita importância, né? Não focar em algo que não seja de tamanho e significado, mas avançar para a maturidade. Paulo também, ele fala aos Coríntios sobre esse propósito divino do crescimento, em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7. Ele diz assim, eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, ele vai também mostrar que Deus dá esse crescimento a partir do momento que nós incentivamos, exortamos, que nós conduzimos a um crescimento. Por quê? Porque Deus só vai fazer aquilo que nós não temos condições de fazer, né? Apóstolo Paulo também ele orienta Timóteo e destaca novamente a importância do assunto. Ele não limita apenas a vida espiritual, mas inclui o aspecto ministerial ao pedir a seu discípulo que se dedique a ponto de crescer aos olhos de todos. Então, aqui apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4,15, ele vai falar para Timóteo, olha só, você é um membro do ministério, você precisa crescer a tal ponto que todos os seus discípulos, seus seguidores olham e vejam esse crescimento. 1 Timóteo 4,15, ele diz, medita
estas coisas, e nela seja diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Porque o apóstolo Paulo levantou Timóteo como seu discípulo, seu filho na fé, para que Timóteo, ele plantava a igreja e deixava Timóteo tomando conta das igrejas. Né? A princípio como presbítero. Então ele está falando, Timóteo, olha só, você precisa ser, ser diligente nisso, tá? Esse crescimento seu é necessário que todos vejam, tá? Todos vejam esse crescimento, esse progresso seu na sua maturidade, no seu crescimento espiritual. Conselho de apóstolo Paulo a o seu filho na fé, Timóteo, seu discípulo. O crescimento espiritual se dá em várias áreas na vida cristã. Não somos chamados a crescer em apenas um aspecto, mas em todos eles. Além disso, a verdadeira santificação não pode deixar de tocar cada área de nossas vidas. Portanto, aqui as palavras do comentarista bíblico Charles Udig. Esse comentarista é um comentarista que faz comentários de bíblico, né? E vai fazer um comentário aqui que é muito interessante. Ele diz assim, o Charles, tudo depende desse progresso harmonioso. Se os braços retivessem suas proporções infantis, enquanto o resto do corpo se adiantava na maturidade, o resultado seria deformidade e impotência. Então, o que eu quero dizer? Num corpo, nós somos feitos de cabeça, braço, perna, corpo, membros, os membros do corpo. Se dentro desses membros do corpo, uma parte desse membro permanecer na proporções infantil, é isso que está dizendo Charles aqui, e o resto do corpo se adiantar, crescer em maturidade, nós vamos resultar em deformidade e impotência. Seremos um corpo impotente, é o que esse comentador da Bíblia fala. Por quê? O braço depende da perna, né? Um depende do outro. Então, é preciso essa harmonia, harmonizar nesse crescimento, um crescimento por igual, quantitativo e qualitativo e espiritual. Por necessidade de convocarmos, de incentivarmos, de levarmos a buscarmos, né? O apóstolo Paulo, ele exorta aqui as igrejas a fazerem isso, né? Vamos continuar aqui, a gente vai entender um pouco mais, né? Uma das principais áreas que precisamos crescer é no amor. Na carta aos Tessalonicenses, vemos que essa é a preocupação de um pai espiritual com seus filhos na fé. 1 Tessalonicenses 3, versos 12, o apóstolo Paulo diz assim, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então, esse pai na fé, pai espiritual, que é o apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica, em Tessalonicense, em Tessalônica, ele vai aqui incentivar, ele está preocupado com esse crescimento, né? Ele vai aqui exortar a igreja a buscar esse crescimento, a produzir esse crescimento. O mesmo apóstolo Paulo manifestou alegria por ver esse tipo de progresso na vida dos irmãos na igreja de Corinto. Agora ele manifesta uma alegria em ver. Ele fala assim, 2 Coríntios 7, 15. O seu estranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebeste com temor e tremor. Qual é o motivo de satisfação do apóstolo Paulo? A Bíblia responde. O entendimento de que todo cristão possui uma forma de viver nesse mundo, ele precisa obrigatoriamente, não opcionalmente, ser um imitador de seu Pai Celestial. Então, ele estava percebendo isso. Então, ele estava satisfeito, porque ele via esse resultado, né? Ele via que ele estava crescendo, né? Na obediência, no temor, no amor que recebeste. Então, em Efésios 5, 1, 2, o apóstolo Paulo dá um conselho, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está orientando, né? Para que o pessoal de Éfeso fosse imitadores de Deus em tudo, em amor, para andar como os filhos de Deus, filho amado, né? É uma orientação.
Então eu quero nesse momento, para que o vídeo não fique muito longo, posso dar continuidade, falando um pouco mais sobre esse tema, mas já bastante versículo bíblico, já deu para a gente perceber, né, que a necessidade do crescimento espiritual, a necessidade de conduzir a um crescimento, de incentivar a um crescimento, de exortar a um crescimento. Segundo Pedro 3, verso 18, eu quero fechar com esse texto. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu faço uma pergunta agora. Como uma ovelha, um membro, um ministério consegue ou pode crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 6:3, eu vou responder com a Bíblia. Oséias 3:6 diz: ele declarou: conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Como prosseguimos em conhecer o Senhor? O conhecimento de Deus é progressivo. Muitos ignoram, mas o conhecimento de Deus ele é progressivo. Eu vou ter que sempre estar buscando conhecer a Deus mais. E como eu conheço a Deus? Através do estudo da palavra, através de uma escola dominical, ouvindo, aprendendo um bom estudo, um bom ensinamento. Isso traz crescimento espiritual e maturidade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu quero terminar essa aula de hoje dizendo que esse texto de Oséias 6:3, prossigamos prossigamos em conhecer ao Senhor, para que possamos chegar à estatura do varão perfeito. Isso é possível, que a Bíblia não vai dizer, deixar algo para nós que fosse impossível conseguirmos chegar, alcançar. Se a Bíblia diz que alcançamos e possamos chegar à estatura do varão perfeito, é que a própria palavra de Deus e o próprio Deus nos dá as condições para isso. Então, eu quero finalizar essa palavra, esse estudo de hoje sobre crescimento e maturidade espiritual, dizendo que é possível sim, mas é necessário que nós, como discípulos, discipulador, né, que somos, né, possamos conduzir os nossos discípulos, né, exortar o nosso discípulo, incentivar o nosso discípulo, conduzir o nosso discípulo a buscar esse conhecimento, a buscar essa maturidade espiritual. E quero dizer, não tem outra forma. Sem estudo da palavra, sem leitura da Bíblia, sem meditar, sem devocional, sem uma escola dominical, não tem como, nem criança, nem adulto, nem jovem e nem adolescente crescer espiritualmente. Não tem como, porque a palavra é que traz esse aquecimento, a palavra que nos leva a essa maturidade espiritual. Quero, nessa noite, encerrar mais uma vez, dizendo que o conhecimento bíblico, conhecendo a Bíblia, que há tanta coisa que precisamos aprender nessa palavra. A palavra é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra, ela é a base que nos sustenta nos momentos de adversidade, de luta. Eu quero dizer para a amada igreja, os tempos são difíceis e vão ver dias mais difíceis e só vai permanecer realmente em Deus quem tiver firmado na palavra. A palavra, ela é a base que nos alimenta, é a palavra, é o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Sem nos alimentar com a palavra, nós não vamos conseguirmos, porque nós alimentamos o nosso corpo físico, mas a palavra é o alimento para a nossa alma. Quero, nessa noite, terminar esse estudo, incentivando você que não consegue, que não gosta de uma escola dominical. É necessário sentar, ouvir, é necessário perguntar, é necessário tirar dúvida, é necessário participar, contribuir, ler, para que possamos, como igreja, crescer na graça e no conhecimento de Deus, esse corpo ajustado,
né, como Charles disse, que é um comentador da Bíblia que eu mencionei, que se uma parte do corpo continuar infantil e o restante do corpo crescer em maturidade, nós vamos ser um corpo deformado. Essa é uma realidade, porque se é um corpo, imagina, né, quando a perna está doendo, nós não conseguimos andar bem. Quando nós estamos com dificuldade para mover o braço, nós não conseguimos fazer as coisas direito dentro do nosso lar. Quando a nossa cabeça está doendo, nós não conseguimos concentrar. Então, o corpo, cada membro do corpo faz parte para esse crescimento, faz falta de crescermos junto na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com esse estudo, qualquer dúvida pode perguntar, pode me perguntar no WhatsApp, pode mandar de uma forma que quiser, que eu estarei à disposição para esclarecer algumas dúvidas em relação ao texto e ao tema, tá? Não ampliei muito para o vídeo não ficar muito grande. Esse tema também ele é muito amplo. Eu teria muita coisa para falar ainda sobre maturidade espiritual, mas eu acredito que até aqui deu para a gente perceber o quanto é importante, o quanto a Bíblia dá ênfase a crescimento e maturidade espiritual. Ainda há muito texto que possamos meditar sobre esse tema, maturidade espiritual. Incentivo você a buscar na Bíblia outros textos que fala, que dá base, que nos estimula, que nos exorta a buscar a maturidade espiritual e nos orienta. Fique com esse estudo, tenha uma noite abençoada e um domingo cheio da graça e da plenitude do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus te coloca no teu coração, nos vossos corações, o desejo ardente por a palavra. Eu tenho esse desejo ardente, se eu pudesse ficar dia e noite estudando, lendo os livros, estudando, meditando, buscando esse crescer na graça, nesse conhecimento, até porque eu entendo que quanto mais eu medito, mais perto de Deus eu estou. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu aprendo sobre esse Deus imutável, esse Deus infinito, esse Deus soberano, mais perto dele eu fico. E mais ele nos se revela a nós, porque ele se revela a nós através da palavra. Então, se queremos receber revelação do Senhor, queremos saber o que o Senhor tem para nós nas nossas vidas, nesses últimos dias da igreja na face da terra, é através da maior revelação deixada para o homem, a palavra de Deus. Graça e paz.